Queridas mães e amigas, hoje nós vamos continuar falando sobre a oração em Santa Teresa. Mas qual é a importância da oração na nossa vida? Por que rezar? Vamos pedir ao Espírito Santo que ele venha nos iluminar. Deus nos pede apenas que nós olhemos para ele, e Santa Teresa nos diz o seguinte no livro da vida: a oração é um tratar de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama, ok? A oração é um encontro com uma pessoa, e esta pessoa é Jesus Cristo. E nós somos seres de relação, né? Eu falo com Deus e ele fala comigo. A nossa oração deve ser leve e brotar do coração. E o que move a oração é o amor. Primeiramente, nós precisamos desejar, nos decidir pela oração, nos determinar, começar e perseverar. E assim nós vamos crescendo na oração e na santidade. E Deus não exige de nós perfeição, Ele quer o nosso coração. E assim, o cerne da oração é a confiança, é a entrega, é devolver a Deus a liberdade que Ele nos deu. E Deus não se nega a quem persevera, pelo contrário, Ele presenteia a quem sabe dar valor à sua graça. O próprio Deus nos ensina que nós devemos orar sem cessar. E ao entrar no nosso quarto, apresentar nossa oração ao Pai que está no céu. Ele também nos ensina que nós podemos pedir, né? Pedi e recebereis. Portanto, Santa Teresa, ela nos ensina o que Deus nos ensinou primeiro. E ela quer, assim como Jesus, facilitar a nossa compreensão. Jesus nos ensinou muitas vezes em parábolas. E Santa Teresa usa frequentemente símbolos e imagens. E sobre a vida de oração, ela usou o jardim e o poço, que são símbolos bíblicos também, né? O próprio Deus nos falou num jardim lá no livro do Gênesis. Ele fez o homem para viver num jardim, no paraíso, né? Que ele sonhou para nós, onde poderíamos falar com ele diretamente. Mas o pecado rompeu esta amizade. No Antigo Testamento falou-se também num poço, o poço de Jacó, onde no Novo Testamento Jesus encontra a samaritana. Portanto, o poço é um lugar de encontro, de vida nova, lugar de conversão, onde Jesus oferece a água viva que é Ele mesmo. Santa Teresa compara a vida de oração também a um jardim que precisa florescer e dar frutos, assim como a nossa oração. Por isso, precisa ser cultivado e regado com a água que deve ser primeiramente retirada de um poço. E ela descreve então 4 graus da oração. No primeiro grau, o jardineiro faz muito esforço e retira a água do poço com um balde, que pode até vir vazio, mas não tem problema, porque na verdade ele precisa estar cheio da água viva que é Jesus. E aqui nós podemos falar da oração mental, ou ascética, ou afetiva, ou de meditação. E ela acontece por meio da leitura orante da palavra de Deus. A pessoa vai se incluindo naquela passagem, vai meditando as palavras e vai conversando com Deus e ali expressando os seus sentimentos, ok? No segundo grau, nós temos a oração de quietude. A água é retirada com vários baldes ao mesmo tempo e o esforço é menor. A pessoa se abandona inteiramente em Deus, silenciosamente. Ela não precisa falar nada, apenas estar com Deus. Ele a conhece, sabe tudo dela, né? Como diz lá no Salmo 138. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. No terceiro grau, nós temos a oração de contemplação. Aqui é contemplar a Deus e tudo que Ele criou, é saborear a sua presença, é desfrutar da sua companhia e da sua graça. Olhar para Ele que também olha para nós, nos envolve e nos ama. E aqui não se trata de pensar muito, e sim de amar muito. A água para regar o jardim vem por meio de canaletas e o jardineiro quase não trabalha. O esforço é pequeno, é Deus quem dá a graça.
Finalmente, nós temos o 4º grau da oração, que é a oração mística, né? A oração de união com Deus, ou elevação do espírito. Aqui, o jardim se torna lindo, cheio de flores e é regado com a água da chuva, que é a melhor. O jardineiro já não faz mais esforço. A água, ela é dada por Deus, ela vem do céu. E os frutos são abundantes, né? São as virtudes. E é importante lembrar que estamos sujeitos a mudanças climáticas e pode faltar a água da chuva. E aí a pessoa precisa de recorrer a outras formas de aguar o jardim, por meio dos graus anteriores de oração. E continuar vigilante para não retroceder. Okay? Porém, no tempo certo, Deus manda a chuva. Aqui nós chegamos ao ápice, ao topo da oração. E os santos do Carmelo afirmam que todos podem alcançá-la, todos são convidados, porém poucas pessoas conseguem. É possível, mas é um caminho árduo e difícil e exige sacrifícios e a pessoa precisa realmente se parecer com Cristo. Ela precisa não só achar bonito, né, mas imitar a Cristo. Ela precisa amar muito para renunciar e esvaziar-se de si e estar aberta para se encher das dádivas de Deus. Aqui todas as capacidades e potências da alma, como a inteligência e a vontade, estão em Deus. São totalmente absorvidas e ocupadas em Deus. A alma deixa de agir e Deus dá a graça. E quem chega até aqui são pessoas muito santas, que possuem uma verdadeira humildade. E elas desejam fazer somente a vontade de Deus que vai conduzindo-as. E por serem marcadas pela santidade, elas estão totalmente fixadas em Deus e são totalmente desapegadas de tudo que venha do exterior. Ok? Então, nessa oração de união, ocorrem também as transformações da alma e não há mais distrações. A alma está tão configurada a Deus que ela desaparece e ela tem a certeza de que Deus está dentro dela e que ela faz uma experiência profunda com Ele. Elas já não se cansam mais, elas têm prazer na oração e dentro delas há uma alegria enorme. Ok? Então, esta oração de união, ela existe em 3 formas e a primeira delas é a simples união ou união plena. Nesta oração, todas as faculdades conseguem se unir na presença de Deus em intimidade, sem quebras e nem resistências. Porém, aqui o entendimento pode se desgarrar e se aplicar a ações exteriores. E, mesmo aplicada em Deus, elas conseguem prestar atenção em outras coisas sem quebrar esta união. Santa Teresa dá o exemplo dos bolinhos. Ela conta que ela estava neste tipo de oração um dia que ela estava fritando os bolinhos e ao mesmo tempo cuidando para não queimá-los. Ok? Tem também o exemplo de Santa Elizabeth da Trindade. Ela estava ali varrendo o mosteiro quando entrava nesse tipo de oração, mas ela continuava varrendo. Ok? Aqui é como se fosse a união de Marta e Maria. Lembram quando Jesus foi na casa delas? É a união da ação e da contemplação. Porque elas, né, uma contemplava Maria e outra trabalhava, que era Marta. Okay? Então aqui são pessoas que já exalam a presença de Deus. Elas comunicam Deus sem precisar dizer nada. Aqui a alma está pronta para servir a Deus, pois elas não vivem mais para si. Elas saem de si para servir a Deus e aos irmãos. E não ficam só em oração, tá? Santa Teresa fala que as pessoas aqui não viram anjo. Elas continuam com a sua vida. Elas são instrumentos fiéis de Deus no mundo pelas obras e pelo amor ao próximo. Elas morrem para si e para o mundo, para viver em Deus. Só Ele importa. E elas podem então dizer assim como São Paulo. Santa Teresa
citava muito São Paulo. Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ok? O segundo tipo de oração de união é a oração estática. Aqui ocorrem as experiências de êxtase. E elas são também chamadas de desponsório espiritual, ou seja, de noivado, né? Há uma suspensão temporária dos sentidos, uma absorção total em Deus. A alma está completamente configurada a Deus e sai de si. Por isso, todas as funções se rendem. Mas, em alguns casos, as pessoas, essas almas, conseguem perceber as revelações de Deus. É o caso, por exemplo, de Santa Catarina de Sena. Ela percebia as revelações de Deus e conseguia ditá-las. Ok? Aqui há uma santidade de vida profunda e uma grande humildade. Finalmente, nós temos o matrimônio espiritual, que é a oração transformante, que depois de muito sofrimento, a alma alcança este estágio. E há uma fusão completa das duas vidas, né, da alma e de Deus. É a transformação total da alma na vida do amado. Isso acontece com muita paz e serenidade. Todas as manifestações anteriores desaparecem para dar lugar a uma serenidade absoluta e a uma união permanente com Deus. Enfim, eu quero falar para vocês o que Santa Teresa nos recomenda, que é nunca desistir, nunca desanimar com as nossas quedas, não ter a tentação de falar assim, isso não é para mim, eu sou muito pecadora, não dou conta. Gente, ela nos adverte que é um cair e levantar. E que nas dificuldades nós devemos lembrar que Jesus Cristo é um ótimo amigo. E aconteça o que acontecer, não paremos de rezar. Devemos continuar as orações rezando sempre com Jesus Cristo em mente, né? Meditando os mistérios de Cristo e continuar. E não nos preocupar onde estamos, em que morada e em que grau de oração. É seguir em frente, ok? E para terminar, eu quero pedir para nós o dom da piedade, da devoção, que o Espírito Santo nos dê o gosto pelas coisas espirituais, pelas coisas de Deus. A graça de permanecermos abraçadas à cruz de Cristo e buscar as coisas do alto. E que Deus mande sobre nós chuvas abundantes sobre o terreno da nossa oração. E que, como Santa Teresa nos ensina, nós possamos exalar o perfume de Cristo e atrair as pessoas para Ele. Amém? Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós.